Olá, toda semana no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida. E a nossa missão pública na rede pública de TV é usar esse espírito público para falar do que a gente chama dos atores sociais. Aqueles que participam da nossa vida comunitária na sua carreira e fazem a sua participação a partir das suas missões públicas em cada uma das suas instâncias, privadas, institucionais, e aqueles que desempenham a sua função para que a gente olhe para esse horizonte e verifique também, ao nosso tempo, os jovens sobretudo, uma forma de a gente fazer a melhor escolha ao longo da vida. Por isso a gente agradece ter aceito o nosso convite. Hércules Sormani Neto, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Hércules, você nasceu em Agudos, uma família com pai promotor, que tem aquele caminho que você sabe, quem vive na carreira jurídica, começa lá das pequenas entrâncias, das cidadezinhas e vai percorrendo, até uma hora que a carreira se estabiliza, aparecem oportunidades maiores e vai rodando. É como se fosse um peregrino. Isso. Começamos lá como promotor de justiça substituto em São José do Rio Preto. Depois, naquela época, o estado era dividido em entrâncias, né? Primeira, segunda, terceira e especial, que era São Paulo. Então a minha primeira entrância foi em Viradouro. Viradouro. Depois de muito rapidamente, fiquei lá, fui para Adamantina. Tá. Fiquei 2 anos lá, de Adamantina, São Manuel, mais 2 anos, aí promovido para Jaú. Aí, em Jaú fui para a 4ª Vara, que estava sendo instalada, e foi criado e foi instalado. Onde já estava a família daí, Então, já? Tive grande prazer, alegria e honra de trabalhar junto com meu pai, Célio Sormani, que era promotor da 2ª Vara. Eu fiquei na 4ª. E lá eu fiquei 3 anos, aí tive a oportunidade de vir no Centro Maior, Bauru. Eu tenho vontade de seguir a carreira. Sim. Vim para Bauru em 93. Em 2000 fui promovido para São Paulo, que aí era especial. Sim. E lá fiquei 8 anos, na assessoria da Procuradoria-Geral, assessoria jurídica, depois de crimes praticados por prefeitos do estado inteiro. Éramos 4 promotores e um procurador de justiça que coordenava a nossa equipe lá. E lá eu fiquei mais de 7 anos. Em 2008, Bauru já estava elevado à entrância final, igual São Paulo. Certo. Então, aí era a primeira entrância, inicial, intermediária e final. Todas as grandes comarcas eram final, igual a São Paulo. Certo. E o colega daqui de Bauru tinha vontade de ir para São Paulo, nós perguntamos, o Haroldo Bianchi. Perguntamos, eu voltei. César Bianchi. Isso. E eu voltei para cá em 2008 e fiquei até o dia 1º de agosto passado, quando fui promovido ao cargo de Procurador de Justiça Criminal da Procuradoria de Justiça Criminal do Estado de São Paulo. Isso significam 40 anos. 40 anos. Essas poucas palavras, numa trajetória, 40 anos. Quando se é promotor lá na cidadezinha do início, em função das circunstâncias da época, não sei se ainda é hoje com quem entra na carreira, você é o promotor que pega de tudo e também aprende de tudo. A gente falar para analogia, não sei se é boa, mas é o clínico geral. O cara que rouba o passarinho, o cara que... E além disso, de fazer tudo, todas as atribuições, né, criminal, civil, proteção de idosos, de infância e juventude, meio ambiente, patrimônio histórico, existe o grande sacerdócio que é atender a população. Tá. O povo procura o promotor, normalmente quando não tem mais problema deles, não tem solução, eles não encontram. E aí que vem o grande... É o último grito. Quando vai lá no Ministério Público, a gente consegue resolver bastante coisa, usando a profissão de promotor, conversando, pedindo. Então, muitas coisas são resolvidas ali. Aquele problemão que a pessoa tem, às vezes com um telefonema a gente consegue resolver. E aquilo que... Quanto tempo a pessoa está lutando para conseguir, né? E não consegue. Quando você está falando, eu estou aqui na minha cabeça, né? 30 anos de jornalismo, pensando nisso. O Código Civil brasileiro agora instituiu isso, a questão da mediação, né? Olha, o que puder ser acordo dentro da lei,
vamos resolver, para que alguns litígios nem precisem chegar no judiciário, que já tem bastante causa. Pois é, já está Abarrotado de processo, cada vez mais, cada vez os problemas aumentam, né? A miséria aumenta, então são muitos litígios, né? Se conseguir resolver fora do judiciário, melhor para todo mundo. A gente comenta aqui nessa trajetória que para todo jovem, cada qual com sua dificuldade e origem, é muito difícil escolher uma profissão aos 17 anos. Você está falando aqui do privilégio, do prazer de ter trabalhado com o pai promotor em Jaú. Você já foi direto para o direito porque já tinha isso dentro de casa, no seu caso? Na verdade, quando eu estava no colegial lá em Jaú, na Fundação Educacional de Jaú, foi ter um psicólogo, foi fazer um teste psicológico vocacional. Aí, quando falaram, eu falei assim, eu sempre dizia que queria fazer medicina. Mas aí, quando veio esse teste aí, eu falei, mas eu ia no fórum desde criança, com meu pai, eu ia com a minha mãe buscar, levar, quando dava eu ia, ficava lá, depois eu quero ser promotor. Aí eu fui aprendendo quem era o juiz, o que fazia, o advogado, o policial, o investigador de polícia, o pessoal do mundo do direito. E eu falei, mas o que eu quero mesmo é ser promotor. Aí eu já fui fazer a faculdade para isso, direcionado. Tem um outro passo, você fez a Instituição Toledo de Ensino aí em Bauru, nos anos 80 aqui, e já virou professor logo em seguida também. Eu me formei em 83, 85 já tinha passado no Ministério Público, em 86 eles me convidaram para dar aula na IT e eu aceitei. E eu só saí porque ia casar, né? Então vamos cuidar da família um pouco. Porque serviço tinha muito, né, na promotoria. Imagino. Uma outra questão aqui de alguns recortes de registros, com 40 anos de história, a gente não vai conseguir contar nem 10% dela, mas o primeiro grupo de estudos do Ministério Público de Bauru é daqui, né? É daqui. O grupo de estudos Mário Moura de Albuquerque. Era um promotor, procurador-geral na época, isso nos anos 60. Né? E meu pai teve também a felicidade de, com os amigos de então, os promotores da região, eles se agrupavam. Vamos discutir aí os temáticas aí. Em promissão, o que tem que na época, qual que era o problema maior, o outro de Lins, o outro de Bauru, o outro. Então apareceram lá e acabaram fundando, porque seria o primeiro grupo de estudos, Dr. Damásio, Dr. Torinho, Dr. Visconti, enfim, um monte de pessoas que depois vieram a ocupar os cargos altos do Ministério Público. Procurador-geral, corregedor-geral, conselheiros. Então, e dessa ideia, então, resolveram fazer o grupo de estudo e puseram o nome do Dr. Mário Moura de Albuquerque em homenagem a ele, que ele era procurador-geral. E essa é a primeira unidade. Hoje são mais de 20 no estado inteiro, né? Eu sou o coordenador daqui do GEM, mas agora, dia 23, temos uma reunião e agora, como pela promoção para procurador, então não posso mais continuar, porque vou ter que morar fora daqui, né? Em São Paulo, na capital. Tem que correr para lá. Então, tem colegas que querem, né? Então, eles ficam aí, algum deles vai assumir aí a nossa coordenação. Já fui coordenador geral por 2 anos de todos os... Foi uma experiência muito boa também. Conheci bastante colegas, bastante estudo, uma coisa bacana. Sou muito feliz por isso. Que legal. Estou pensando no tempo aqui, só para demarcar ali como documento. A gente está gravando aqui em agosto de 2025, exatamente nessa fase que o Hércules está indo para essa outra missão, com 40 anos do Ministério Público. Agora, o jovem que se formou lá em 83 na IT, para as pessoas entenderem, ali a nova juventude, agora fica muito no Instagram, talvez não guarde isso no tempo. Entrando em 85 no Ministério Público, logo de cara no início, vivendo o jovem, a efervescência de um país, tentando aprender com a redemocratização, você chega em 88 e lhe apresentam uma nova Constituição para você trabalhar. Para quem não acompanhou isso, é outro mundo jurídico, né? Eu, com relação à Constituinte, tive a oportunidade de ir com os colegas de São Paulo e Brasília acompanhar a votação do capítulo do Ministério Público. Foi uma luta lá, mas fomos bem sucedidos.
o capítulo do Ministério Público na Constituinte de 88 trouxe mais atividades para o Ministério Público, o que é uma garantia para a sociedade. Sim. Né? E até hoje... Prerrogativas que não existiam antes. E até hoje, então, o Ministério Público é forte. E quanto mais forte, melhor para a sociedade. Porque um país forte, democrático, tem que ter Ministério Público forte. Isso aí, não estou puxando sardinha para o lado do promotor, mas é a pura verdade, não tem... A fase de transição, né, quem viveu, você viveu isso desde jovem, como eu falei, não só da fase política nacional como cidadã, depois como profissional de uma instituição a quem estava sendo dada na Carta de Constituinte essa missão muito mais robusta de falar, olha, seguinte, crimes contra prefeitos vão em cima. Improbidade administrativa era um jargão jurídico que nem se usava, até que veio a 8429, logo em 92, né? E a gente falava aqui no Armas de Gravar, se você falasse na rua, mesmo para um aluno de direito, crime de concussão, falava, o que é isso? Tudo isso nesse período. Aí foi essa mudança, graças a Deus, maravilhosa, né? Para a garantia do cidadão, do nosso país, do Estado democrático de direito, essa Constituinte, ela veio para ficar, tanto é que até hoje nos dá garantia e poder para poder trabalhar contra os grandes males, né, que existem, vamos assim dizer. Você tem uma geração agora tecnológica, do meio do dia a dia, onde os crimes virtuais acabam ocupando um certo espaço em função, né, do uso indiscriminado das redes. As pessoas que são malandras aprendem rápido isso, né? E o promotor lá dos anos 80, os anos 90, né, do século passado, parece que está distante, mas é logo ali, era tudo no papel. Crimes muito mais patrimoniais, mais físicos, onde tinham que fazer. Olhando para o tempo, você imaginava que fosse dar um cambote tão grande assim na história? Não tinha ideia nenhuma, nunca pensei nisso. E porque tudo naquela época, processo físico, demorava demais, né? Porque você se manifestava, aí vinha a defesa, aí o juiz ia despachar. Uma manifestação da gente até o processo voltar demorava mesmo. Demorava. Agora, você vem o processo eletrônico, se manifesta hoje, às vezes hoje à tardezinha ou amanhã já está de volta. Sim, então, a velocidade é espantosa da tramitação de processo. Aqui na terceira vara, na segunda vara criminal, onde eu atuava até agora, no mês passado, a pauta, crime de janeiro, em março, abril, já está julgado. Então, sentença, mas também tem que trabalhar bastante, né? Bastante. As audiências por dia eram 8 por dia, com debates e sentença, então todo dia acabava algum processo na instância inferior, né? Se houver recurso, aí. Toda prática gera no físico lá do crime, nas instâncias inferiores, depois as especializadas, com a sua carreira aqui, indo para assessoria especial de crimes contra prefeitos, é uma bagagem gigantesca e não por acaso tem 40 anos disso. Agora, você pega um período em que todas essas legislações vieram ao longo da sua carreira para ir consolidando essa experiência do aprendizado. Vieram juntas, né? Vamos dizer assim, vai aprendendo de pouquinho, já vai usando. Não é aquele impacto de quem entra de repente agora. Aquela gama de leis, de situações, né? Muito problema. Isso aí, a gente que é antigo, já vem pegando desde lá de trás, vai avançando, e você chega tranquilo, né? Apesar de um monte de dificuldade, de processo, né? Mas é só o tempo mesmo que faz a gente a entender, né, as coisas que tem que mudar. O tribunal do júri é uma escola à parte ou é um exagero para eu, por exemplo, que sou de fora não conheço? A experiência ali dessa bagagem de olhar o ambiente emocional ali na hora. O tribunal do júri, ele é importante porque quem julga são as pessoas, né, o povo. Certo. Isso é uma situação muito importante, porque ali se usa o coração para julgar, né?
a razão, mas também o coração. Então, muitas situações desse tipo de crime, que são os crimes contra a vida, dolosos, né, consumados ou tentados, se fosse ver na frieza da lei, a pessoa não tinha como escapar do... E às vezes, né, foi uma situação tão delicada, assim, ímpar, né, que o jurado entende que aquele autor de crime não precisa pagar ou não deve pagar pelo que fez. Ou pagar pouco menos em relação, porque aí entra o culpado e não culpado e o juiz arbitra lá. Porque são muitas, assim, nuances, né, que acontecem, né? Eu sempre fiz júri na minha vida, desde 85 até agora. Eu não era mais promotor do júri aqui de Bauru, mas fui por 8 anos. Tá. Mas o colega pediu, você não faz um júri? Eu falei, faço, eu vou me despedir do júri aqui de Bauru. Aí fui lá, foi dia 7 de janeiro, fiz o júri e tal, e foi a minha despedida aqui de Bauru. Andei fazendo mais uns aí no entorno aqui das comarcas, mas cada julgamento é um aprendizado. Puxa vida. Com essa experiência toda, eu falo da questão da relação humana, né? Um colega, às vezes está fazendo matéria na rua e tem um malandro lá que quer ser esperto com o jornalista. Várias vezes eu virei para ele e falei, a hora que você pegar um promotor criminal experiente, ele vai olhar para você, do seu jeito ele já vai saber se você... Isso aí a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, mas ajuda Mas muito. a bagagem do comportamento entrega ao ser humano também. Sobretudo o que é dissimulado, mentiroso, né? A gente vê, né? Testemunha, por exemplo, nas audiências. Tem um advogado muito antigo, já falecido, Dr. Noca, um grande advogado de júri. Ele era civilista, mas fazia júri. Ele falava assim, falava pro meu pai, e eu junto lá escutando. Doutor Célio, o senhor sabe como que faz para saber se a testemunha está mentindo? Como? Meu pai falou, como? Olha nas pernas dela. O cara que mente, você vê, ele está incomodado. Ele está... e olha, não sei se todos dá para perceber, mas muitos eu percebi. Você percebe que a pessoa não está... Infelizmente, são muitos que mentem, viu? Tá. Eles, por exemplo, às vezes eles acham mentindo... Acontecendo muito no caso da mulher, né, que é agredida, ameaçada, né, usa a Lei Maria da Penha, faz BO, põe o companheiro para fora de casa, depois chega lá na hora da audiência, fala, eu que inventei. Fiquei bravo. Normalmente, ou é dó ou é medo, quer voltar atrás, mas você vê na cara, né, que tá... A questão emocional de como interfere no criminal o tempo todo. Na hora, digo, do ambiente ali. É verdade. Então, a gente vai aprendendo, né? Vai vendo. Sim. Às vezes a gente fica meio decepcionado, você aperta a pessoa, por que está fazendo isso? Não, eu que... Não volto. Você fala, não, eu que quis. Você já deve ter tido, lógico, ao longo dessa carreira, em função disso tudo, aquele processo que você pega assim, olha lá, lê no físico, aí aparece lá o sujeito e vira e fala, poxa vida, esse aqui fez uma caca, errou, mas é um coitado. Coitado não no sentido aqui, sem nenhum, não é julgamento de juízo de valor, né? Fala, nossa, esse cidadão não sabia nem onde estava se metendo. Acontece, viu, muito. Às vezes, não precisa nem falar, às vezes mesmo a gente vê a historinha do processo. Né? Quando dá para levar em consideração, em conta, a gente leva. Se dá para minorar alguma coisa. A lei permite, hoje mesmo com a necessidade de aperfeiçoamentos, que você chegue e não seja nem tão ferro e fogo em relação a coisas que são mais atenuantes ou não? A lei permite bastante, a violenta emoção, permite a pessoa arrependida, a lei prevê algumas situações, arrependimento eficaz, o cara comete o crime, depois tenta voltar atrás, né? Então minora bastante a situação da pessoa. Então existem esses escapes legais, né? Mas tem situação que não dá. Agora no tribunal do júri dá, porque lá pode julgar com o coração. O jurado ele é
Ele julga com a consciência dele, não precisa justificar a decisão dele, o voto dele, diferentemente do juiz. O juiz dá um despacho, tem que, de acordo com o artigo tal. Tem que fundamentar. Dá a sentença. O jurado não, ele vota sim ou não nos quesitos. Sim. E acabou. É que você sai da escola de Direito em 83, vira promotor em 85, trabalha 3 anos com o pai, que você comentou, na marca de Jaú, aquele aprendizado, começa a sair já das cidades pequenas, vem para cidades maiores, se consolida. Aí os anos 90, já como promotor em Jaú, a cidade grande, né, que te mantém na carreira até aqui dessa trajetória longa, o país aprendendo a entender que o promotor ele tinha muito mais força legal com a Carta de 88, como a gente diz, e aqui em Bauru a gente teve problemas de toda a natureza, né? Eu comentei aqui que com 30 anos de jornalismo, lembro que ao invés de fazer matéria sobre gestão pública, eu tinha que ir na delegacia seccional do nosso lado, com o Hércules promotor acompanhando, designado pela Procuradoria-Geral, atentado à bomba, extorsão de empresa de ônibus, cobrança de propina, junto com o delegado. Foi uma fase muito difícil para a cidade, né? Foi muito difícil. A luta foi grande. Os colegas todos aqui, o doutor Simeone, pegava a parte civil, eu ajudava ele. Eu fui designado para a parte criminal, mas todos os colegas ajudaram, né? Muitas pessoas de bem, inclusive aqui esse jornalista que me entrevista, ajudaram para botar Bauru em paz, né? Foi difícil, mas conseguimos, no final, conseguimos que justiça fosse feita, né? Isso é importante o registro da história, porque volta para casa, hoje os meninos do Hércules têm 34 e 29, eles eram os pequenininhos, quando você volta para casa, de saber que você tem que cuidar, inclusive, da sua segurança pessoal. Isso. Tivemos momentos difíceis mesmo. Muito, muito duros. Até eu falo assim, só para a minha funcionária lá, que cuidava dos filhos, né, doméstica, quis ir embora, não quis mais ficar em casa de medo. Medo? Medo. Porque você ia ali no shopping, comprar alguma coisinha, a pessoa vinha e falou, doutor, não vou ficar perto do senhor que eu tenho medo. E era isso mesmo. Exatamente. Mas graças a Deus tivemos um bom resguardo da Polícia Militar, da Polícia Civil e a gente também do Ministério Público. A gente não se arriscava também, né? Ficava... Mas passou e foi tudo bem. Ajustando. A ponto disso, na trajetória das missões da vida, você comentou de passagem aqui, que chega o Procurador-Geral com a sua bagagem e os aprendizados, enfim, as leis estavam aí presentes para usar, era uma coisa, a lei vinha quentinha, né, dos anos 90, e você ir lá ter bagagem. Aí você fica 8 anos na assessoria de crimes contra prefeitos na Procuradoria-Geral. Mas para as pessoas entenderem, o nível do Ministério Público de evolução foi tão rápido que ele começou a se especializar nessas temáticas muito rápido também. Muito. E ter núcleos especializados. Isso. E além desses, né, crimes de prefeitos, hoje nós temos grupos contra o crime organizado, o grupo... O GAECO. O GAECO, tem o GEDEC, tem para meio ambiente. Crimes econômicos, meio ambiente, GAEMA. Então, são núcleos de promotores que atuam especificadamente e são craques, hein? Se especializa de verdade mesmo. Sim. Até gosto de ver. O Ministério Público tem recuperado para o Estado somas vultosas em dinheiro. Né? Você vê se tem o caso aí do Sidney Oliveira, né? Sim. Da questão de fármacos aí, farmácias. Ele tinha acabado de fazer um acordo lá de não persecução penal, pagou 31 milhões de reais para não ser processado. E por incrível que pareça, tinha mais investigações e ele foi determinada a prisão dele em outras coisas. Então, os promotores, eles vão a fundo mesmo. Sim. Junto com a polícia, Polícia Federal, Polícia Militar. Então, hoje em dia o Ministério Público é muito bem aparelhado. Sim. E antes não era, mas agora é. Essa carreira toda, enfim, depois passou-se período, né, de mais dificuldade aqui, local, as coisas se estabilizaram, né?
né? Diz que nenhuma fogueira, felizmente, dura para sempre, né? Junta os Graças gravetos, limpa isso. o terreno, como a gente aprende com os pais. Mas a vida continua com as atribuições, você continua sendo, enfim, com todas essas carreiras aqui. A profissão lhe exigiu que você tivesse que ter tido em vários momentos sociais a tua vida mais tranquila, ou vou ficar mais na minha, em função de renúncias? Até hoje é assim, né? A gente tem que tomar cuidado, porque você é um agente público, né? Então você tem que primeiro dar um exemplo e depois tomar cuidado mesmo, porque a vida da gente hoje é muito devastada com essas redes sociais. Certo. Que tem aí, tem a parte do bem, mas também tem a parte... E hoje, com essa inteligência artificial, eles fazem de tudo, né? Sim. Tem que tomar cuidado, eu acho que tem que preservar mesmo. Marcos, você foi aluno, foi professor, e a gente fala da questão da educação ao longo do tempo. Vou pegar a fase do direito. Você lembra de alguns dos seus professores da faculdade de Direito? Lembro. Doutor Tourinho, Fernando da Costa Tourinho Filho, na Vara de Processo Penal. Doutor Lélio Ferraz Siqueira Neto, Filho, Direito Penal. Doutor Bonzi, Direito Civil. Praticamente eu lembro de todos. Tinha o doutor Murilo Canelas, da Direito Constitucional. Enfim, acho que eram 7 que acompanharam a gente assim. Mas lembro, sim, foi muito proveitoso, fiz amizade com todos. Foi uma coisa muito bacana. Quando você não está promotor, não está, eu sei que está o processo no dia a dia, hoje tem teletrabalho, é eletrônico, é rápido lá, você falou o caso de janeiro, quando ia imaginar que em abril, maio já estava julgado, antes até o malote ir e voltar, né? Dependendo do lugar, ouvir carta precatória seria um horror, hoje tem videoconferência, enfim, a tecnologia ajudou muito. Mas o Hércules, no tempo dele, gosta de fazer o quê, quando você está lá com o seu tempo? Eu gosto de ver futebol, Palmeiras. Palmeirense? Principalmente, Gosto de ver futebol. Eu gosto de filmes bons. E quando dá, eu gosto de dar uma escapada para a praia. É isso que eu gosto. E ficar com a família, né? Com os filhos, com os netos. Você já tem netos? 2 netinhos. Filhos do meu filho Vitor. O Isaac e o Cauã são gêmeos, iguaizinhos. Eles estão com 9 anos. Que legal. Então é uma graça. Que legal. Você tem um filho craque em pôquer. Tem. O mais velho, o Vinícius. Mas craque mesmo. Ele ganhou um torneio lá em São Paulo. Acho que é Clube A. É o melhor, vamos dizer... O pessoal que vai lá e contrata clube bons de jogadores para fazer. Então ele joga, ganhou esse torneio de 1.600 participantes. E depois joga o poker online, que hoje é um esporte, né? Sim, esporte. E ele está numa seleção de alguns jogadores que foram escolhidos, o investidor paga, eles jogam e eu ganho a participação no prêmio. Que legal. Então ele gosta. Você jogou bola, tênis ou alguma coisa? Eu sempre gostei de lutar karatê. Então, Karatê? Mas aí quando começou a faculdade, aí de lá para cá eu parei. Mas futebol eu jogava também, gostava. Futebol de salão, futebol de campo. Jogava às vezes aí no tênis, né? Agora eu encerrei a carreira já faz tempo. Mas eu gosto de esporte. Que bom, que bom. O Fórum da Bela Vista aqui fica na sua memória, então, como um prédio físico, aquele corredorzão. A gente entrava lá no fundo. Ali, nós ficamos ali de 93, até o prédio do Ministério Público ali da Getúlio Vargas. Certo. Que agora, eu acho que faz uns 10 anos já, não tenho certeza. Por aí? Por aí, né? Por aí. E aí ficamos lá. Daí, com as audiências online, não precisava mais ir no Fórum da Bela Vista. Só júri que tem que ir lá. Exatamente. Então, por lá que eu fui fazer o júri, já me despedi do Fórum, do júri, então foi muito bom. Para registrar isso, significa que tem uns 1000 júris na carreira aí. Se para contar que nem talvez, gol do Romário, falar que tem mais gol. Eu falo, as pessoas às vezes não acreditam, mas por torno disso, porque em 40 anos sempre fiz júri, fui promotor do 4º Tribunal do Júri lá de São Paulo, fiz júri em Jaú, fiz júri em São Manuel, júri em Adamantina, 8 anos fazendo júri aqui, e fiz júri em Tapecerica da Serra, tem um monte de
de lugar que a gente era designado só para ir fazer o júri. Sim, sim. Então, bastante. Você tem a sua cadeira aqui efetiva É. e chamava na demanda, ó, tem esse caso aqui, é seu, você que vai ter que pegar. Isso. Você topa fazer o júri lá? Vou, pode designar que eu vou. E era só bucha, viu? Só Não bucha. tinha nada de... Nada coisa fácil. Uma vez, só para... Claro. Lá em Itapecerica da Serra, eu já estava em São Paulo. Eu estava ainda não era assessor de prefeitos, mas estava lá já em São Paulo. Tá. Quase na época. E tinha 2 júris em Itapecerica da Serra e ninguém queria fazer. Aí eles falaram lá na assessoria, o Ercos, não faz lá o júri para nós, mandamos o motorista te leva lá, porque eu nem sabia onde que era Itapecerica da Serra. Sim. Falei, então eu faço. Eu fui lá fazer o primeiro. Vamos aí. O motorista não achou nem a cidade. A hora que ele passou reto, aí ele voltou e não achava o fórum. Franco da Rocha, Francisco Morato. Chegamos lá, aí foi conversar com o juiz. Aí o juiz estava falando para mim, ninguém quer fazer júri aqui, doutor, porque mês passado, estava tendo um júri aqui, julgamento, e invadiram aqui com metralhadora, deram umas rajadas de metralhadora, os jurados abaixaram tudo no chão, deram na parede, roubaram o réu e foram embora. Só Por isso que ninguém queria. Eu falei, puta, estamos ferrados, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Você está agora, a gente está gravando em agosto de 2025, quentinho aqui, Procurador de Justiça, Tribunal de Justiça, Câmaras Criminais. Isso. É esta a missão agora. É. Agora que os amigos perguntam, mas o que você vai fazer lá? Eu falo assim, não tem um juiz de direito? Não tem promotor de justiça, trabalha com juiz de direito. O procurador de justiça é o promotor da instância superior, Sim. que trabalha com o juiz da instância superior, que é o desembargador. Não mudou nada, é a mesma coisa, só que a atividade é outra. Sim. Existem os recursos, e o recurso sobe para o tribunal, abre-se lá o processo vista para o procurador de justiça, para dar o parecer dele, falar se o recurso deve proceder, se não deve. O promotor reclama, ou o réu reclama. E é isso. Você dá lá o seu parecer, daí já vai para a Câmara e tem um julgamento. Às vezes o procurador de justiça faz sustentação oral, às vezes o advogado vai lá fazer, você tem que rebater lá. Então é mais tranquilo, mais bem técnico, né? Sim, bastante técnico. Mas para quem já viajou, já trabalhou dia a dia, como 40 anos, agora acho que é a hora mesmo de uma coisa mais quietinha, né? Tem bastante, viu? Sim, imagino. Mas é mais tranquilo, né? Tá, a gente falou um pequeno pedaço aqui para pegar a sua experiência, lógico, da carreira e também por ter lecionado bastante. Exige-se 3 anos para quem forma hoje, passa no concurso da magistratura, do Ministério Público, lecionar. A gente tem uma preocupação com as novas gerações, né, que chegam muito rápido, com meninos, né, jovens, nós somos jovens, né, a gente já passou por isso. Que visão que você tem sobre isso? Se a faculdade de Direito e as várias tecnologias aí, se a gente pode eventualmente ficar com algumas lacunas, porque demora-se muito tempo para formar uma bagagem dessa. A experiência é o dia a dia, né? Que dá. Agora, eu tenho em casa o meu enteado, o Rafael, ele está prestando, estudou 3 anos depois de formado, começou a prestar concurso agora. Foi o primeiro concurso do Ministério Público, passou na primeira fase e na segunda bateu na trave, ficou... Normal. Né? Mas eu acompanho ele, eu vejo, eles têm muito recurso hoje em dia para estudar, né? A parte técnica não vai ter problema nenhum, eles estão super bem. Agora, a outra parte subjetiva, né, vamos dizer, da experiência, é só a hora que pegar, investir, entrar na carreira e aí sim aprender, né, a vida do dia a dia, como um promotor de justiça, como um juiz de direito, mesmo advogado. O advogado já advoga antes, mas o defensor público, o delegado de polícia, tem essa experiência processual, né, de 3 anos para depois. Mas hoje em dia eles são bem aparelhados, estudam bastante, tem os cursinhos, tem, né, internet, redes sociais, são bem aparelhados. Agora, experiência, né, eu nasci filho de um promotor.
eu aprendi muita coisa, não entendia direito. Mas conforme o tempo foi passando, aí eu pensava assim, nossa, o que será que meu pai falou aquele negócio? Eu achava que ele não estava certo. E olha, caía do cavalo. Mas é só o tempo mesmo. Alguns têm, assim, são mais, não sei, mais experientes, né? Tem mais vocação mais... eu acho que tem muito a ver com a vocação também. Tá. Quem era mais durão, seu Célio ou a dona Arandi? A mãe, né? A mãe era mais durona com Hércules? É aquele casamento onde o pai é quieto, a mãe cuida, dá chinelada se precisar. Sim. Né? E qualquer coisa eu vou falar pro seu pai. Não, mãe, pelo amor de Deus. Vamos resolver aqui. Mas fomos bem, viu? A gente vivia. Era diferente, né? O que a gente fazia? Jogava bola e via televisão. Hoje, a criança já tem celular, enfim, a cabecinha já vai. O tempo de antigamente, acho que era muito melhor. Muito melhor? No meu sentir era. Que bom. Hércules Sormani Neto, muito obrigado por ter feito esses recortes com a gente aqui. Uma forma de homenagear, lógico, os seus 40 anos, a tua vida promissora, daquilo que você escolheu para fazer, que aprendeu lá com o seu Célio desde cedo. Mas ia pedir licença para comentar o seguinte, também de um aprendizado. Eu tenho 31 anos de jornalismo. E o que eu aprendi um pouco de direito, sem ter entrado na coisa da faculdade, jornalista, a gente entrava no fórum, segundo, terceiro andar, tinha o Carlos Roberto Simeone, o Carneiro, João Costa Gomes, Hércules Sormani Neto, batia na porta do promotor, doutor, cheio de papel, aqueles monte de coisa lá, que eram tudo físico, né? Senta aqui, senta aí. E você sempre dedicou um tempo a falar, olha, qual que é a dúvida? Qual que é a questão? Então a gente aprendeu muito nesse período também, graças à sua postura profissional. Imagina, eu agradeço as bondosas palavras, né? Mas a gente sempre procurou mesmo ajudar a pessoa, esclarecer as coisas. Eu sempre atendi todo mundo. Então, o réu, a vítima, sempre alguém vai lá reclamar. Exatamente. E a gente tem que ter paciência, entender, porque eles estão vivenciando um drama às vezes, né? Você não pode ser tão frio ao ponto de não dar atenção, né? Tem que dar atenção, conversar. E isso aí eu aprendi com meu pai. Ele fazia isso, então seguia os ensinamentos dele. E agora na Procuradoria não tem mais atendimento ao público, né? Mas se tiver, estamos lá para isso também. Vamos lá. Muito obrigado, porque a gente fala que, tanto quanto na questão dos direitos do dia a dia, não só do fórum, não, da questão judicial, do litígio em si, o maior problema do mundo é aquele que o paciente está trazendo, né? Para ele, às vezes, é uma tragédia lá, porque ele está preocupado de alguma forma. Ou porque fez errado, ou porque também acha que não fez errado e que está sendo prejudicado. Uma coisa que eu aprendi também, que ainda não falei, mas no atendimento ao público, a grande maioria daqueles que procuram o promotor é que eles querem conversar, eles querem falar. Ninguém escuta. Então vai lá, o promotor escuta. Muitas vezes a pessoa só quer, igual se a gente fosse um padre, por exemplo, quer desabafar, falar. Calma, isso aí é assim, vamos. E sai de lá satisfeitíssimo. Eu já tive, se eu for começar a falar aqui as coisas que aconteceram, mas fui muito feliz, ajudei bastante gente, principalmente família, né? Briga familiar, que é o que está acontecendo hoje em dia. Muita desavença aí no dia a dia. Aí. Mas tá bom. Hércules, muito obrigado, parabéns e luz lá na Procuradoria. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens e se precisar é só chamar. Obrigado. O Câmara Livre faz isso, como a gente falou, faz recortes de carreiras longas, longínquas, e a forma nossa dessa missão pública, que também já completa 3 décadas, é oferecer a você uma oportunidade de olhar, através dos nossos convidados, a tua vida ao teu redor. Pense nos seus planos, nas questões, nos desafios, e quem sabe ainda esteja a tempo de você olhar, puxa, eu vou por aqui, por essa estrada, que não por ela ser mais curta, mas ela pode ser um caminho às vezes mais pedregoso, mas que leve ao objetivo final, e é isso que a gente deseja a você. Luz, até o nosso próximo encontro.